Olá, seja bem-vindo ao episódio 243 de E o Resto é História, com os dois que já conhece de cor, o historiador Rui Ramos. Eu chamo João Miguel Tavares e nós hoje vamos falar de uma daquelas guerras que não estudamos na escola, que não entram naqueles concursos de cultura geral ou que dão queijinhos e que, por isso, são conflitos conhecidos por muito pouca gente. E, no entanto, são guerras fundamentais que, de certa forma, moldaram o mundo como o conhecemos e cujas implicações são muito grandes e marcaram muito eventos posteriores. Uma dessas guerras ocorreu há 120 anos e opôs o então Império Russo ao Japão por causa do controlo dos territórios da Manchúria, portanto ali na ponta nordeste da China, e da Península da Coreia. E, consequentemente, para quem sabe de geografia, por causa do controle estratégico do Mar Amarelo, que é um recanto do Oceano Pacífico situado entre a costa este da China e muito próximo de Pequim, aliás, e a costa oeste da Coreia. Esta guerra russo-japonesa, como é conhecida nos livros de história, durou apenas 1 ano e meio, mas teve várias batalhas, boa parte delas navais, e saldou-se numa clara vitória japonesa. E foi aí que o mundo percebeu que o Japão era um novo império em rápida ascensão. A guerra russo-japonesa iniciou-se a 8 de fevereiro de 1904, portanto há 120 anos, e de uma maneira curiosamente muito parecida com o que viria a ser o ataque a Pearl Harbor de 1941. Não houve declaração de guerra do Japão e houve um ataque surpresa da marinha japonesa a Port Arthur, na Manchúria, que era então a grande base naval da Armada russa no Pacífico. Rui, esta minha longa introdução está à espera de ser corroborada por ti, que é a guerra russo-japonesa, que por muitos é considerada a primeira grande guerra do século XX, é efetivamente fundamental para compreendermos a história do último século? Diz lá que sim, senão eu começo a chorar aqui à frente dos ouvintes. Só para nos poupar essa cena de choro, sim, é muito importante. Obrigado, Rui. E por duas razões, mas só vou dizer no fim, quer dizer, para as pessoas... És um profissional, é para as pessoas ficarem agarradas. Ficarem aqui a ouvir-nos durante mais algum tempo. Muito bem. Bem, o que temos aqui em confronto são dois impérios, com grandes semelhanças e com também grandes diferenças. Portanto, vamos primeiro às semelhanças. Portanto, a primeira semelhança é que são dois impérios antigos, são impérios porque têm à sua frente um chefe de Estado internacionalmente designado como imperador. Na Rússia é o czar, no Japão é o Tenno. Os czares são da família Romanov, desde 1600, que está no poder na Rússia desde 1613. Os Tennos vêm da antiguidade, quer dizer, origens míticas. Ninguém sabe bem, mais sim, ninguém sabe bem, mas são muito mais antigos. Portanto, temos estes dois impérios, o Império Russo, o Império Japonês. Apesar de serem dois impérios antigos, eles estão também, esta é a segunda semelhança, em rápida modernização no princípio do século XX. E estão em rápida modernização depois de ambos terem tido maus encontros com as potências ocidentais. O Império Russo tinha sido derrotado na Guerra da Crimeia em 1854-1856. Já falámos aqui dessa guerra. Foi derrotado pela Inglaterra e pela França, que impediram a Rússia de conquistar uma parte do Império Otomano. Certo. E que é tida muitas vezes como a primeira guerra moderna, não é? Da história. O Japão não tinha tido uma guerra, mas tinha tido um encontro desagradável com uma armada americana que lhe apareceu em 1853 nos portos japoneses e que obrigou o Japão a abrir-se ao comércio internacional. Até aí o Japão era um país fechado, não comerciava com ninguém, era um país isolado, e isso acabou com desde o tempo que lá estiveram os portugueses, não é? E que depois foram expulsos. Desde o princípio do século XVII, exatamente, com a expulsão dos portugueses. Tinham ficado apenas os holandeses a fazer um bocadinho de comércio, o comércio mínimo, o comércio internacional externo mínimo que o Japão aceitava, mas de facto o Japão estava fechado e abre com uma armada, navios modernos, a ameaçar, se eles não abrissem, que haveria ali uma agressão militar. Portanto, também um choque. E estes choques, a derrota na Crimeia no caso do Império Russo,
intervenção americana em 1853. Uma espécie de ultimato? Sim, foi mesmo. A Armada entrou e Sim. disse, bem, ou fazemos tratados comerciais para vocês começarem a comerciar, abrirem os mercados japoneses, ou, enfim, ou acontece qualquer coisa. Ambos estes choques levaram os governos russo e japonês a iniciarem aquilo que se pode definir como uma modernização, isto é, a adoção de padrões da Europa Ocidental a todos os níveis. Por exemplo, na Rússia é quando o czar vai abolir a servidão da população rural, em 1861, é um resultado da guerra da Crimeia, e no Japão, pouco mais tarde, em 1868, há um golpe de Estado que vai abolir o chamado shogunato, quer dizer, que era uma espécie de ditadura militar que existia desde o século XVII na família Tokugawa, que é a família dos shoguns. Que nós vemos nos filmes de samurais, não é? Exatamente. Toda aquela imagética. Isso acabou e é restaurado, enfim, aparentemente o poder do imperador, do Tenno, e o novo governo imperial vai abolir aquilo que é o equivalente japonês da servidão, que é a proibição de mobilidade da população. Isto é, a população tinha de viver nos sítios onde... As pessoas tinham de viver nos sítios onde tinham nascido e tinham de estar ali. Isso vai acabar. Nós andamos há 5 anos a prometer que vamos falar da servidão e até hoje acho que nunca falamos. Isto é curioso, porque, quer dizer, não é... Temos mesmo que falar disso. Não estou a dizer que o sistema era exatamente igual ao da Rússia. É um não sistema era. De castas, de mas é um sistema, quer dizer, que fixa a população a situações pré-definidas e que são obrigados a lá ficar, e portanto falta aquela mobilidade que vai querer, por exemplo, que é essencial para se ter uma economia moderna. No fim do século XIX e no princípio do século XX, com muitas reformas, muitas mudanças, ambos os impérios estão numa fase de rápida industrialização e crescimento económico. E na Rússia isso vale a pena descrever, porque depois a ditadura comunista, a partir de 1917, criou o mito de que a Rússia era um império decadente que teria sido industrializado por Stalin. E isso não é verdade, pelo contrário. Se o ritmo de crescimento da economia russa antes de 1917 se tivesse mantido, a Rússia teria sido, em meados do século XX, um país muito mais desenvolvido e muito mais rico do que depois foi sobre o comunismo. Portanto, estava mesmo num processo de arranque industrial, de desenvolvimento no fim do século XIX, princípio do século XX. A produção industrial cresceu na Rússia a uma taxa de 8% ao ano. Estava a crescer, portanto, era uma taxa muito elevada. A população operária quadruplicou, portanto, a população empregada em fábricas e na indústria em geral quadruplicou entre 1860 e 1910. Em 1913 havia 11 milhões de operários no total da indústria, dos quais 2,4 milhões em grandes empresas industriais. Portanto, era uma concentração em grandes empresas industriais muito maior do que na Alemanha ou nos Estados Unidos, por exemplo. A produção de cereais também cresceu 2% ao ano. Isto é importante porque a produção de cereais vai falhar sob o comunismo, é um dos grandes problemas que a União Soviética vai ter. Bem, aqui esta Rússia dos czares era exportadora de cereais, era aliás o maior exportador de cereais do mundo, pelo sucesso, enfim, pelas mudanças na agricultura russa na segunda metade do século XIX. As vias férreas tinham passado de 22 mil quilómetros em 1860 para 60 mil em 1904, portanto quadruplicaram em cerca de 20 anos, e estas vias férreas incluíam já um transsiberiano, isto é um caminho de ferro, ligando Moscovo a Vladivostok, no Extremo Oriente, começado em 1891. Também tinham começado a ser explorados os poços de petróleo em Baku, que já eram os segundos mais importantes depois do Texas. Portanto, a Rússia era o segundo maior produtor de petróleo depois dos Estados Unidos. Portanto, nesta altura ainda o Médio Oriente não fazia parte deste mapa. Estava também a ser feito um grande esforço na educação, a partir de uma base de quase analfabetismo total, por volta de 1860. Quando chegamos a 1900, 40 anos depois, um quarto da população rural já sabe ler e escrever. Enfim, é muito pouco, mas é muito mais do que havia antes. E 3/4 da população das cidades já estaria alfabetizada. E algumas destas cidades são enormes. Quer dizer, esta Rússia tem São Petersburgo com 1,2 milhões de habitantes, Moscovo com 1 milhão, Varsóvia, porque a Polónia ainda faz parte do Império Russo, com 700 mil. Portanto, a Rússia
não tem ideia, não há ideia, quer dizer, no fim do século XIX, princípio do século XX e sobretudo no princípio do século XX, não há na Europa nenhuma ideia de que a Rússia é uma coisa que está a desfazer-se. Não, pelo contrário. Quer dizer, é uma coisa que está a crescer e que se imagina que ainda vai crescer mais, e é por isso que em 1914 o Estado-Maior alemão recomenda ao governo alemão uma guerra contra a Rússia, porque dizem se não fazemos guerra à Rússia agora, se esperamos mais uns anos, já não conseguimos lutar contra a Rússia, porque eles, com o ritmo de crescimento industrial, com a expansão em questão, não vamos conseguir enfrentá-los. Portanto, a Rússia é uma potência emergente, quer dizer, curiosamente, também é uma potência emergente no fim do século XIX, princípio do século XX. Obviamente, já tinha tido um papel importante na história da Europa antes, nas guerras napoleónicas, nos anos 30 e 40 do século XIX, mas neste momento não há nenhuma ideia de é um império decadente. Não, é um império em crescimento, em modernização, com imensos problemas, como vamos ver, mas que eram, aliás, alguns deles inerentes à própria modernização. O Japão é um caso ainda, na passagem do século XIX para o século XX, é um caso ainda mais impressionante. A prioridade do governo Meiji, que é o nome que foi dado depois ao Tenno, ao imperador. A ideia era também na nova época japonesa. Sim, porque as eras no Japão têm o nome dos imperadores, quer dizer, portanto aquilo é um nome dado a posteriori, não é? Porque o imperador, o nome do imperador é só revelado quando ele morre, portanto, e depois é posteriormente que se sabe que aquilo foi a era Meiji. Okay. Na altura não sabia, quer dizer, na altura que eles estavam a viver não sabiam, quer dizer, posteriormente, quer dizer, o imperador não é conhecido, não tem um nome próprio, quer dizer, não é conhecido com um nome, é apenas o Tenno, quer dizer, é o imperador. E depois é quando morre que é-lhe dado um nome, e toda a era anterior, portanto, a era do seu reinado, fica com esse nome. Foi assim que, por exemplo, o imperador japonês durante a Segunda Guerra Mundial e meados do século XX, até a década de 80 do século XX, que nós na Europa conhecemos como o imperador Hirohito. Era apenas o imperador no Japão, ninguém lhe chamava Hirohito, esse era o nome dele como príncipe. Certo. E só depois, quando ele morreu, é que se soube que verdadeiramente o nome dele era Showa. Portanto, agora é a era Showa, é o imperador Showa. Dizer, e não era Hirohito. E não era Hirohito, nunca, quer dizer, ele era o príncipe Hirohito, e depois, quando se tornou imperador, deixou de ser conhecido por Hirohito, a não ser na Europa e nos Estados Unidos, que continuaram a tratá-lo dessa maneira. Bem, a prioridade do governo japonês, a partir dos anos 70 do século XIX, é a industrialização. Portanto, eles querem industrializar o Japão. E conseguem. Desde 1880, o Japão tem a mais alta taxa de crescimento económico per capita de qualquer país no mundo até esta época. Nunca nenhum país tinha conseguido crescer tanto, 4,3% ao ano, de acordo com as estimativas de alguns historiadores. Nunca nenhum país na história mundial tinha conseguido um crescimento económico a este nível. Quer dizer, quer a Inglaterra, quer os Estados Unidos, que obviamente eram países muito mais desenvolvidos, muito mais industrializados, tinham conseguido durante um longo período de tempo a taxas de crescimento que até hoje parecem assim relativamente modestas. Portanto, o Japão estava a industrializar-se rapidamente. Certo. É o primeiro país a fazê-lo dessa maneira. A indústria têxtil tinha-se tornado uma grande força de exportação. Portanto, 55% das exportações em 1913 já são da indústria têxtil. E isto também é muito curioso, é muito importante. O Japão tinha conseguido tudo isto também de uma maneira completamente diferente por exemplo, dos Estados Unidos, com tarifas alfandegárias muito baixas e com políticas anti-inflacionistas. E, portanto, tornou-se, aliás, no século XX vai ser explorado como um caso do êxito das políticas liberais para desenvolver um país. Isto é abertura comercial e uma moeda estável para desenvolver um país. Tinha também uma agricultura muito produtiva, já antes, quer dizer, já tinha uma agricultura muito produtiva, e tinha também uma outra coisa que também vai se revelar importante nos casos de desenvolvimento no século XX, tinha um nível de instrução da população muito elevado. Isto já em 1868, portanto, antes do golpe de Estado, que dá origem à era Meiji, 43% dos homens no Japão, e depois menos das mulheres, 10% das mulheres, já recebiam educação escolar nos templos. Os templos davam educação, instruíam, quer dizer, em ler e isso eram níveis muito altos para a época. Imensamente altos. Quer dizer,
comparado com Portugal, então era uma coisa espantosa. E isto, reparem, isto não é o resultado de um sistema escolar moderno, é os templos tradicionais que fazem esta educação, dão esta educação. Depois o novo governo, depois de 1868, introduz a escolaridade obrigatória para ambos os sexos, agora mesmo em escolas, e em 1905 já tinha atingido a escolarização total das crianças em idade escolar. Sim. Reparem, em Portugal só acontece em 1960, pois. 60 anos depois, quase. Vantagens de uma sociedade muito disciplinada. Portanto, duas sociedades em modernização, em mudança, e isto dá origem a uma terceira semelhança, que é, por causa desta modernização, são também dois impérios em expansão. Porquê? Porque a expansão, nesta altura, no fim do século XIX, princípio do século XX, faz à custa de impérios fracos. Isto é, daqueles que não se conseguem modernizar, e é feita por aqueles que se conseguem modernizar. Portanto, a Rússia e o Japão estão a modernizar-se e têm vizinhos próximos que não estão a conseguir fazer. Esses vizinhos, no caso do Império Russo, são o Império Otomano na Europa e o Império Chinês na Ásia. No caso do Japão, é o Império Chinês na Ásia. O Império Russo já está, desde o século XVIII, a expandir-se na Europa à custa do Império Otomano, mais recentemente, através da guerra de 1877-78, portanto, ia sempre conquistando ali umas partes, mais uns territórios ao Império Otomano. Enfim, agora pode perguntar, bem, mas o que é que a Rússia está a fazer no Extremo Oriente? Bem, a Rússia, desde o século XVII, tinha-se expandido para além dos Urais, em direção ao Pacífico. Isso tinha acontecido quando conseguiu conquistar, os czares tinham conseguido conquistar o Kanato turco-mongol de Sibir, e isso, portanto, que era um potentado, primeiro mongol e depois de língua turca, que estava na Ásia Central. Quando conquistaram isso, abriu para o Estado russo a expansão até ao para Pacífico. A Sibéria, até ao Pacífico, quando chegam, no século XVII, já chegam ao Pacífico, e depois vão consolidando essa expansão, enfim, com empresas económicas, imigração de russos para aquela zona da Sibéria. Portanto, aquilo é uma conquista quase como a do Oeste americano. Do Oeste americano, do outro lado. É uma coisa menos falada, de facto, e menos conhecida. É exatamente como a do Oeste americano. Aliás, os westerns. Aliás, é exatamente, é mesmo como o western, quer dizer, como a história do Oeste americano. São também caçadores de peles, são também mercadores, são missionários, vão avançando, vão trazendo doenças que vão eliminando as populações locais. Bem, em 1860 eles estão no Extremo Oriente, e é em 1860 que fundam um porto, que é o Porto de Vladivostok, que depois vai se tornar uma cidade importante. Portanto, no fim do século XIX, tanto o Império Russo como o Império Japonês estão em contacto com o Império Chinês e estão a tentar expandir-se nessa zona à custa do Império Chinês. Não o fazem através exatamente de anexações de território, embora os russos tivessem anexado bastante território chinês no século XVII e no século XVIII, mas fazem-no nesta altura através de concessões forçadas. Isto é, obrigam o governo chinês a dar-lhes a possibilidade de construir linhas férreas, de administrar determinados portos, de se localizar em determinados portos, como, por exemplo, o caso desse porto chamado pelos ocidentais Port Arthur, mas que de facto é o porto de Lushun, na China, sim. Hoje, quer dizer, e que se tornou uma base naval russa a partir dos anos 90 do século XIX, em 1896. Aliás. Bom, estamos a falar da guerra russo-japonesa de 1904. E tu, neste momento, tinhas chegado mais ou menos ao Pacífico, mas já estavas a entrar pela Manchúria. Estávamos a falar, portanto, das semelhanças entre os dois impérios, o Império Russo e o Império Japonês, dois impérios antigos, mas em modernização e em expansão, e uma das áreas em que se estão a expandir os dois e onde se encontram é precisamente o Extremo Oriente, é basicamente a China. Certo. E era uma altura em que a modernização fazia uma grande diferença também no campo de batalha, não é? Sim, portanto, fazia diferença a todos os níveis, na organização, na capacidade de mobilizar recursos para campanhas, para
para avançar noutros países, quer dizer, e a China não tinha essas, o governo chinês... as redes de transporte, tudo isso, não é? Tudo, e naquela altura, a Coreia, do Estado... a China eram territórios muito atrasados e muito atrasados. Muito menos desenvolvidos. O governo chinês também, coitados, também estavam a tentar mudar, quer dizer, mas tinham muito menos possibilidades do que, ou estavam a ter muito menos sucesso, tal como o governo otomano. O governo otomano também passou o século XIX a tentar modernizar-se, mas nunca conseguiu ter grandes resultados. Quer dizer, portanto, a China e a Coreia também estavam entalados entre o Império Russo e o Império Japonês. Estamos a falar do caso russo. Em 1896 consegue duas coisas. Consegue uma licença, enfim, obtida mais ou menos à força, do governo chinês para construir uma linha férrea no norte da China, na chamada Manchúria. Controlada pela Rússia, não é? Que nesta altura passa a ser controlada pela Rússia, porque eles constroem a linha férrea e depois metem tropas para guardar a linha férrea, e isso de repente a Rússia está lá dentro. E consegue também a base naval em Port Arthur, portanto, no Porto de Luchun atual, quer dizer, mas... muito próximo de Pequim, não é? Sim, aquilo fica ali no Mar Amarelo, portanto, é uma península, aquilo é uma península, é a ponta de uma península, é importante. Os russos já tinham Vladivostok. Porque é que estavam interessados em Port Arthur? Porque Vladivostok, no inverno, ficava bloqueado por gelo. Portanto, eles precisavam de um porto... De águas quentes. De águas, enfim, um bocadinho mais chamado quentes. Águas quentes. Que não ficavam geladas. E, portanto, enfim, fixaram-se neste Port Arthur. O Japão também tinha começado a sua expansão. Aliás, já vinha do século XVI. No caso da Coreia, já tinham interesse porque estão muito perto, quer dizer, a península coreana está muito perto das ilhas japonesas, portanto é um estreito, não é muito difícil de atravessar. O Japão, em 1895, já tinha travado uma guerra com a China, precisamente para reforçar o seu predomínio na Coreia. O que era isto? Era a Coreia. A Coreia era um reino supostamente independente, mas que de facto estava sob a tutela do governo chinês, tradicionalmente, e que agora o Japão estava a tentar pôr sob sua própria tutela, portanto, favorecendo fações lá na corte, etc. Em 1895 há mesmo um choque militar entre a China e o Japão. Historicamente já tinha havido invasões. Sim, desde o século XVI e anteriores, quer dizer... portanto, o que nós temos neste momento no Extremo Oriente é a China, basicamente, a ser partilhada, tal como o Império Otomano na Europa e no Médio Oriente irá ser partilhado, e estava a ser partilhado no século XIX. Aliás, em 1899, 1901, há a famosa revolta dos Boxer na China, portanto uma revolta de nacionalistas chineses contra precisamente esta entrada estrangeira na China, e a Rússia e o Japão unem-se à Inglaterra, à Alemanha, à França, à Itália, aos Estados Unidos, para reprimir esta revolta nacionalista na China. Portanto, enviam tropas, portanto, uma espécie de invasão da China para reprimir esta chamada revolta dos Boxer. Portanto, dois impérios, o Império Russo e o Império Japonês, que estão interessados na partilha do mesmo império, do mesmo território, e isso no norte da China e na Coreia. Isto é uma semelhança que vai dar origem, obviamente, ao conflito. Mas agora as diferenças, vamos falar das diferenças entre o Japão e a Rússia. As diferenças também são grandes. A primeira diferença é, bem, o Império Russo é uma massa enorme, vem do Mar Báltico na Europa até o Oceano Pacífico, compreende já nesta altura, no fim do século XIX, princípio do século XX, já tem um sexto da superfície da Terra, portanto tem uma extensão enorme. Só o Império Britânico naquela altura é que era maior, tem 128 milhões de habitantes, portanto, também é uma das maiores populações sujeitas na altura era poder, sujeitas a um poder só no mundo. Ninguém tinha uma população sujeita a um só poder, a não ser, mais uma vez, o Império Britânico, incluindo a Índia, etc. Mas estas populações, as populações do Império Russo, são extraordinariamente variadas. Só 44% da população do Império Russo é que era russa. Portanto, uma grande parte da outra população, sim, para aí. Havia outras nacionalidades que faziam parte do Império Russo. Aliás, algumas dessas nacionalidades mais ricas e mais instruídas do que os russos, como os polacos, os judeus ou os alemães do Báltico. Há 6 milhões de judeus. O Império Japonês é também um Estado com uma população muito grande, com 45 milhões de habitantes em 1900. Ainda consiste, no princípio do século XX, basicamente
ainda nas 4 ilhas principais do Japão. Portanto, é uma sociedade culturalmente muito homogénea, depois de quase 300 anos de isolamento, portanto, aquilo se tinha tornado mais, mais igual uns aos outros. E, portanto, quando nós comparamos 128 milhões com 45 milhões, quando pensamos que dos 128 milhões do Império Russo, só menos de metade são russos, e, portanto, e muitos milhões destes milhões são populações que não é possível mobilizar para uma guerra moderna, como, por exemplo, as populações da Ásia Central que tinham sido integradas no Império Russo durante o século XIX. Cerca de 30 milhões de muçulmanos não estavam disponíveis para servir nos exércitos do czar. Percebemos que esta diferença de 128 milhões de habitantes do Império Russo, 45 milhões do Império Japonês, não é bem verdadeiramente, não reflete exatamente o equilíbrio de poder. Nós estamos, se calhar, devíamos falar dos 50 milhões de russos, 45 milhões de japoneses. E as coisas são muito mais equilibradas do que parece quando pensamos nesta população total. Mas há aqui, portanto, qual é a diferença aqui? A diferença é que a Rússia é um império multinacional, com várias nacionalidades, que está em expansão. E o Japão é uma coisa um bocadinho diferente. O Japão é, de facto, um Estado-nação, isto é o Estado japonês, que está a adquirir um império. São coisas um bocado diferentes. Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa. Um império, neste caso, no sentido de territórios fora das terras tradicionais do Japão, das ilhas japonesas. Isso tem consequências e leva-nos à segunda diferença entre a Rússia e o Japão. Na Rússia, devido a esta enorme diversidade de populações, torna-se mais difícil fazer reformas drásticas. Porque qualquer reforma drástica que envolva menos poder do governo central tende a desagregar o império. Quer dizer, portanto, há um maior cuidado. A flexibilidade. É menos flexível. É um Estado menos flexível, porque é muito diversificado. Aquilo que têm em comum estas populações é a obediência ao czar, quer dizer, ao czar das Rússias, quer dizer, e, portanto, pôr em causa ao czar iria imediatamente pôr em causa a relação, a coesão deste império em territórios enormes e populações incrivelmente variadas e às vezes até sem contactos quase entre si, portanto com línguas diferentes, culturas absolutamente problema que diferentes. O Japão evidentemente não tem. O Japão não tem, pelo seu próprio fechamento, e por isso o Japão depois de 1890 parece já uma monarquia constitucional, ao contrário do que era a Rússia nesta altura. A Rússia nesta altura ainda é um império autocrático, o governo é o governo do czar. O Japão já é uma monarquia constitucional, com um parlamento eleito, embora o sufrágio universal masculino só tenha sido introduzido em 1924. Portanto, há pouca gente que tem direito de voto, mas há gente com direito de voto. Portanto, tem um parlamento, há discussões, eles imitam um bocadinho o modelo britânico, 2 câmaras do parlamento, quer dizer, é uma coisa, é algo que eles imitam, embora o governo seja dominado, de facto, por uma elites aristocráticas à volta do imperador. Por causa também desta situação de mudança, podemos ainda falar até de uma outra, estamos a falar das diferenças, mas podemos falar de uma outra semelhança, mas que depois tem impactos diferentes na Rússia e no Japão, que é o facto de haver problemas que resultam do próprio dinamismo económico, dos programas de modernização destes impérios. Isto é, isso não causava apenas bons resultados, estava também a causar uma disrupção dentro das próprias sociedades. Bem, logo em primeiro lugar, apesar de eu estive a falar sempre do crescimento económico, quer da Rússia e do Japão, isso não quer dizer que a Rússia e o Japão neste momento estivessem entre os países mais desenvolvidos do mundo. Não estavam. Isto é, eles ainda estavam bastante atrasados em relação, por exemplo, às potências mais desenvolvidas da Europa Ocidental e da América, nos Estados Unidos. Por exemplo, no caso da Rússia, o seu PIB per capita calcula-se que fosse cerca de 50% do PIB per capita da Europa Ocidental em 1850, e em 1910 era apenas 30%. Isto é, a Rússia, apesar do seu crescimento económico, não tinha acompanhado o crescimento económico da Europa Ocidental, portanto estava mais atrasada do que a Europa Ocidental. No caso do Japão, em 1902, aliás, tal como no caso da Rússia, 70% da população ainda está empregada na agricultura. 70%. Portanto, isto são 2 impérios rurais
embora em modernização rápida, em crescimento, em industrialização, mas não se faz de um dia para o outro, são dois impérios rurais. Não se faz de um dia para o outro e rurais. provoca realmente sobressaltos grandes em termos sociais. Porque a modernização está a tornar difícil aos governos controlar as populações. Por exemplo, na Rússia, o governo tem cada vez mais problemas em enquadrar uma população rural que depois do fim da servidão quer mais terras, e está muito descontente porque quer terras e quer ficar com enfim, os camponeses, a grande maioria da população quer mais terras e quer terras da nobreza. Reage também muito mal às tentativas dos governos para acabar com o sistema de coletivos rurais, as chamadas comunas, as MIR, quer dizer, que são uma espécie de organização coletiva dos camponeses para explorar a terra. E o governo russo, que não são uma invenção comunista? Não, isto não tem nada a ver, aliás, com as unidades de produção comunistas. Isto é outra coisa. Porque são completamente autónomas, são eles que fazem. Mas o governo russo já tinha identificado isto como um dos grandes obstáculos à modernização da agricultura russa, quer acabar com isto, e isso provoca grandes reações por parte destas comunidades camponesas contra as tentativas de desmantelar estas organizações coletivas da produção, mas repito, não tem nada a ver com aquilo que vai ser imposto de cima para baixo no tempo do comunismo. Porque aqui os camponeses têm a noção de que a terra é deles, quer dizer, quando vem a coletivização comunista, as terras passam a ser do Estado, eles passam a ser empregados destas operários rurais, que é uma coisa, aqui não, aqui são proprietários, quer dizer, são eles próprios que detêm a posse da terra e dos seus lucros. Também era difícil, no caso quer da Rússia, quer do Japão, enquadrar as classes que estavam a resultar da modernização. Essas classes são, por um lado, as antigas aristocracias que de repente se veem num papel completamente diferente, quer dizer, aristocracias militares que de repente começam a ter empregos civis, porque deixam de ter aquele papel militar, no caso da Rússia a nobreza, no caso do Japão também a nobreza, aquilo que identificamos como os samurais, quer dizer, é muita gente. No caso da Rússia são cerca de 2 milhões de nobres em 1900, quer dizer, é muita gente. E eles misturam-se, quer dizer, com uma nova classes médias que estão a resultar da instrução, quer dizer, e da urbanização, e embora uns queiram umas coisas, às vezes uns sonham com o regresso ao passado, outros sonham com uma modernização ainda mais rápida. Não interessa bem o que é que cada um quer, a verdade é que estão todos descontentes de uma maneira ou de outra, são gente muito descontente. Portanto, começa-se a formar grupos na sociedade para os quais as mudanças são demasiado lentas e para outros as mudanças são demasiado rápidas, mas a verdade é que se encontram os dois no descontentamento. E isso tanto na Rússia como no Japão. No caso do Japão ainda há uma luta política depois no Parlamento, sobretudo na Câmara Baixa do Parlamento, já há partidos, fações, há um partido constitucional e o Partido dos Amigos da Constituição. Bem, isto, logo, os nomes dos partidos logo dá a ideia do caráter faccioso destes partidos, quer dizer, têm basicamente o mesmo nome, mas opõem-se ferozmente uns aos outros. Já falámos disso a propósito de Lenin, quer dizer, também como muitas destas classes descontentes vai adotando ideologias radicais vindas da Europa Ocidental. O mesmo está a acontecer no Japão. Também já há sociais-democratas no Japão em 1903, aliás vão-se opor à guerra entre a Rússia e o Japão, mas são muito menos do que na Rússia, até porque a repressão no Japão é mais forte. Mas isto é importante porque ter presente estes problemas da modernização e do crescimento económico. É porque isto tem impacto na expansão. A expansão externa, isto é, neste caso, a expansão à custa da China, não é apenas o resultado da procura de vantagens económicas, isto é, no caso da China, minas de carvão, minas de ferro, enfim, portos, os mercados chineses, quer dizer, há isso é importante, mas há também a questão do prestígio, quer dizer, isto é, o prestígio que vem de uma política de expansão imperial. E em grande medida percebemos que quer o governo russo, quer o governo japonês já tiram uma parte da sua legitimidade, isto é, da sua aceitação dentro das suas sociedades, vem dos seus sucessos no exterior.
da expansão, isto é, das grandes vitórias, das grandes resultados e conquistas que têm no exterior. Por ser algo mais visível em termos de sucesso do que propriamente o desenvolvimento interno, que era por si próprio mais lento e mais difícil de perceber. Mais difícil e mais turbulento. E mais turbulento, quer dizer, está a criar turbulência. E, portanto, para estes governos em sociedades turbulentas, poder dizer, vejam a minha grandeza, vejam a grandeza do que estamos a alcançar, do que estamos a conquistar no exterior, isso corresponde depois a uma opinião pública urbana, quer no Japão, quer na Rússia, que tem características que nós hoje podemos considerar nacionalistas, isto é, de identificação com esta grandeza da Rússia e com a grandeza do Japão, e portanto, no princípio do século XX há correntes de opinião, quer na sociedade russa, quer na sociedade japonesa, a favorecer esta expansão, quer dizer, e isso tinha-se visto no caso da Rússia e do Japão. Na China, em 1890, o governo russo ainda tinha conseguido várias vezes forçar o governo japonês a recuar na Coreia, isto é, impor... forçar, mas não com guerra, com diplomacia? Com ameaças, ou tira de lá essas tropas. Mas sem confronto direto, digo eu. Ainda não há confronto direto, mas há ameaça de confronto direto, e o governo japonês, nesta altura, tem receio de uma guerra com a Rússia e vai-se retirando, e por isso é que a proposta do governo japonês no princípio do século XX à Rússia em relação à China e ao Japão é uma partilha. Portanto, o que o governo japonês está a propor constantemente ao governo russo é: vocês ficam com a Manchúria, com o norte da China, e nós ficamos com a Coreia. Isto é, não no sentido de uma conquista de anexação territorial, mas áreas de influência. Esferas de influência. Não pareceu um mau negócio. O governo russo, nesta altura, está tão convencido que tem uma vantagem muito maior sobre o governo japonês, que recusa esta proposta de um entendimento para uma partilha, e também e porquê? Porque também não quer parecer recuar no Extremo Oriente, porque há estas políticas de expansão não é feita só pelos Estados, pelo governo japonês e pelo governo russo, é feita, tal como as políticas de expansão colonial da Europa Ocidental, das potências da Europa Ocidental, é feita por empreendedores, por aventureiros russos e japoneses que vão fazendo contratos económicos, de repente entram na Coreia um empresário russo e consegue ali uma série de contratos, entra um empresário japonês que também consegue ir para o norte da China, também conseguir contratos, portanto, e de repente isso tornam-se posições que depois os governos têm de defender, e portanto os governos estão constantemente a ser apanhados pelas estas iniciativas privadas, e depois abandonar estas iniciativas privadas parece sempre recuos. Porquê? Porque estes próprios empresários voltam logo para as capitais, isto é, para São Petersburgo ou para Tóquio, dizer que o governo está a abandonar as posições que eles tinham conquistado a favor de uma potência estrangeira. Portanto, há os governos também vão a reboque deste género, desta expansão dos seus próprios aventureiros e empresários das suas nacionalidades. Muito bem. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Para quem nos está a ouvir em FM, para essas pessoas, eu desejo uma excelente semana. Encontramos-nos de novo para o resto da história, mas os outros que nos escutam em podcast sabem que vão ter mais uma boa dose de guerra russo-japonesa. Até lá, para quem nos está a ouvir em direto. Rui, então. Vamos com... um outro aspecto interessante desta expansão russa e japonesa à custa da China é que ambos os governos, o governo russo e o governo japonês, dizem que estão a defender a civilização. A civilização? Não fazem menos do que isso. A Rússia diz estar a defender os interesses europeus contra uma horda asiática armada com tecnologia moderna, quer dizer, é assim que eles põem isso. O japonês é uma horda? É, uma horda. Sim. Reparem que a Rússia, tradicionalmente, a Rússia constituiu-se no século XV, XVI, a lutar contra os mongóis e contra os turcos, contra a Grande Horda. A Grande Horda, quer dizer, que domina a Horda Dourada, que dominava nessa altura toda a Ásia Central e uma grande parte da Europa Oriental. Portanto, tinha uma tradição de lutar contra estas
potências asiáticas. E, portanto, quando chega ao Extremo Oriente e se também encontra com o Japão, na década de 90 do século XIX, começa também a dizer que está a retomar a sua missão europeia de fazer expandir as fronteiras da Europa à custa destas ordens. Curiosamente, o Japão também diz estar a defender a civilização contra a barbárie russa. E porquê? Porque o Japão tem políticas comerciais diferentes da Rússia. A Rússia tem políticas proteccionistas, isto é, onde a Rússia chega, tenta monopolizar o comércio e afastar concorrentes. O Japão leva políticas de livre câmbio, isto é, de abertura comercial, que são as políticas da Grã-Bretanha, que nesta altura é o grande parceiro do Japão. E, portanto, eles dizem, nós estamos a trazer a civilização contra a barbárie russa, porque se nós formos influentes nesta área, esta área estará aberta ao comércio de todas as nações. Se a Rússia for influente, a Rússia vai fechar isto ao comércio, a não ser o comércio russo. E, portanto, nós somos também os defensores, quer dizer, mas o que tu estás a dizer é que também, então o Japão tinha, naquela altura, já fortes aliados ocidentais. Claro, o crescimento do Japão é feito através do comércio, de tratados, de investimentos da Europa Ocidental. Aliás, também como o russo, quer dizer, são duas potências que estão a desenvolver-se, a crescer com investimentos europeus. Mas o Japão mais liberal, é o que estás a dizer. O Japão mais aberto é mais aberto porque basicamente tem menos força. Não, tem menos força. Não, mas tem menos força do que a Rússia. Quer dizer, tem menos força do que a Rússia. Portanto, ele foi obrigado a abrir-se pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Aliás, portanto, ele está sujeito a tratados comerciais liberais, quer dizer, abertos. Quer dizer, a Rússia não tinha estado sujeita a uma coisa dessas. E tem também os seus aliados. E, portanto, este conflito no Extremo Oriente vai ser também um conflito europeu. É um conflito por interpostas pessoas, um conflito basicamente entre a Alemanha e a Rússia. A Alemanha, nesta altura, está a incitar a Rússia. Porquê? Porque, por um lado, quer afastar a Rússia da Europa, isto é, distrair a Rússia da Europa. A Rússia está aliada à França, que é um inimigo da Alemanha. E a Alemanha quer quebrar essa aliança e quer enfraquecer essa aliança. E a grande ideia que o governo alemão teve é, vamos apoiar e incitar os russos a envolverem-se numa expansão no Extremo Oriente. O que é que isso vai fazer? Vai fazer, por um lado, que os recursos militares e a atenção do governo russo vão se desviar da Europa para lá. E por outro lado, vai possibilitar conflitos entre a Rússia e a Inglaterra, que eram recorrentes na Ásia Central. No Afeganistão e na Pérsia, onde a Rússia e a Inglaterra estão constantemente a chocar. Ora bem, como isto vai também separar a Inglaterra da França e provavelmente obrigar também a França a separar-se mais da Rússia. Portanto, é um cálculo, enfim, há aqui um bilhar complicado em termos diplomáticos, mas, portanto, a Alemanha está interessada neste momento em incitar a Rússia a expandir-se, a enfrentar o Japão e a tentar forçar a sua hegemonia no Extremo Oriente como uma forma de alterar o equilíbrio de poderes na Europa. Mas depois de ter sido tão ameaçado o Japão e de ter recuado, o que é que realmente levou a que a guerra começasse? O Japão não está sozinho. O Japão tem, desde 1902, um tratado de defesa com a Inglaterra. Este tratado de defesa com a Inglaterra implica que cada um destes países, quer a Inglaterra, quer o Japão, se entrarem num conflito com outra potência, e se esse conflito for apenas entre essa potência e o Japão, a outra parte fica neutral. Portanto, a Inglaterra e o Japão não são obrigados a apoiar-se um ao outro se um deles tiver uma guerra apenas com uma outra potência. Mas se forem duas potências, já têm a obrigação de ajudar. Portanto, com esta aliança, o governo japonês ficou convicto que a Rússia não teria um apoio militar direto de nenhuma outra potência, porque senão a Inglaterra entraria também na guerra ao lado do Japão. Okay. Portanto, era só uma guerra entre a Rússia e o Japão. Mas porquê é que ela começa? Como é que a guerra começa? Bem, no fim de 1903 há essa proposta japonesa de uma partilha de esferas de influência no Extremo Oriente. A Manchúria para a Rússia, a Manchúria, o norte da China para a Rússia, a Coreia para o Japão. O governo russo não responde sequer. Isto não diz nada. E o Japão decide então
arriscar uma guerra, e é isso que vai acontecer em janeiro de 1904, e arrisca a guerra e começa a guerra da maneira como vai começar em 1941 contra os Estados Unidos em Pearl Harbor. Quer dizer, o Japão ataca a base naval russa de Port Arthur 3 horas antes da declaração de guerra. Quer dizer, isto é, 3 horas dispara antes primeiro e anuncia há um ataque de torpedeiros, tentar destruir, portanto, a esquadra que a Rússia tem no Extremo Oriente, para a privar de ter uma esquadra no Extremo Oriente, e sabia-se que as esquadras as forças navais seriam importantes para uma guerra Foram várias batalhas navais no Extremo Oriente. Mas estás a perguntar porque é que o Japão se atreve, portanto, a enfrentar a Rússia quando a Rússia parece ter tudo a seu favor. Isto é, o tamanho, os recursos, aparentemente maiores do que o Japão. Bem, os japoneses tinham percebido que não era já bem assim. E não era bem assim porquê? Porque, por um lado, a maior parte das forças e dos recursos russos estão na Europa. A Rússia é uma potência europeia, apesar de tudo. Quer dizer, está na Europa, quer dizer, está a oeste dos Urais. É aí que tem a maior parte da sua população, é aí que tem a maior parte das suas armadas, no Mar Báltico, no Mar Negro, até porque é aí que digamos que corre mais perigo, que tem inimigos como a Alemanha e a Áustria-Hungria, e portanto é aí que tem de ter a sua força principal. E que não exemplo, pode deixar o Japão era uma coisa, enfim, remota, eles não levavam muito a sério ainda o Japão no fim do século XIX, no princípio do século XX, e portanto uma guerra no Extremo Oriente dependeria sempre da Rússia ter de deslocar recursos do Ocidente, portanto, ao longo de milhares de quilómetros, para o Oriente. Sim. E os japoneses, portanto, estão convictos que podem, no tempo em que os russos estão a tentar deslocar esses recursos, eles podem obter uma vantagem decisiva, militar decisiva no campo de batalha, de maneira a imporem acordos. É bom recordar que isto é um tempo pré-aviação e, portanto, não havia forma de deslocar tropas a grande velocidade. A Rússia tem cerca de 100 mil homens. É muita gente na Manchúria, mas essas forças estão dispersas na Manchúria, portanto, não formam um corpo de exércitos unidos. E o Transsiberiano também ainda não estava completo. O Transsiberiano ainda não estava completo. À volta do Lago Baikal há uma espécie de, digamos, de secção que ainda não está construída, e mesmo que estivesse construída, não estava bem preparado para mercadorias muito pesadas, o que queria dizer, por exemplo, a artilharia pesada, etc. E a viagem demorava, apesar de tudo, 40 dias. Quer dizer, portanto, 40 dias de comboio? 40 dias de comboio, quer dizer, de Petrogrado, Moscou até Vladivostok. Portanto, é muito quilómetro. E claro, e a Marinha Russa também é a maior parte. Há uma parte que está em Port Arthur, mas a maior parte está no Báltico e no Mar Negro. Bem, o Japão tem as vantagens de, obviamente, estar mesmo ali ao lado. Tem 300 mil homens treinados na primeira linha, portanto tem um exército de 300 mil homens. Ainda tem mais 800 mil homens na reserva. A sua esquadra era mais pequena que o total das esquadras da Rússia. Por exemplo, a Rússia tem 21 couraçados, o Japão só tem 8. Mas como a maior parte dos couraçados russos estão no Báltico e estão no Mar Negro, quer dizer que no Pacífico as esquadras são equivalentes. E os japoneses pensam, se nós formos derrotando as esquadras russas em prestações, quer dizer, à medida que chegam, estaremos sempre mais ou menos equilibrados no campo de batalha. Quer dizer, nunca iremos enfrentar o poder russo todo. Quer dizer, não é isso que vai acontecer nunca. Quer dizer, portanto, eles vão enviar, se começarmos uma guerra e a guerra se arrastar, eles vão enviando recursos e nós estaremos sempre à altura, mais ou menos, desses recursos. E depois, claro, o Japão tem também isto representa também uma vantagem em termos de informações. Porquê? Porque devido à distância, portanto, os russos têm de deslocar forças militares da Europa para o Extremo Oriente, quer dizer que os japoneses sabem sempre o que é que os russos estão a fazer com muita antecedência, quer dizer, isto é, já sabem, vem aí este reforço russo, vem aí isto, quer dizer, e preparam-se para isso, quer dizer, portanto, os russos acabam por deslocar depois 400 mil homens para o Extremo Oriente, acabam também por fazer com que levar para o Extremo Oriente, conduzir para o Extremo Oriente a sua armada do Báltico. Agora, por exemplo, a armada do Báltico sai do Báltico em outubro de 1904, chega ao Extremo Oriente em maio de 1905. No inverno também.
uma viagem de 7 meses. Quer dizer, uma viagem de 7 meses. Isto está tudo imenso tempo aos japoneses para se prepararem, para estarem prontos. E obviamente, isto são, quando estes, por exemplo, no caso da Armada, quer dizer, ao fim de uma viagem de 7 meses, quer dizer, a equipagem está cansadíssima dessa viagem, os navios estão em mau estado. Sim, esse é um argumento para a vitória em algumas batalhas. Porque, de facto, por causa da grande deslocação, portanto, os navios estão em mau estado, enquanto a Armada Japonesa está praticamente a sair dos seus portos de onde estão estacionados, quer dizer, todos perfeitamente equipados. Etc, Parece uma descrição da invasão da Grande Armada Espanhola na direção da Inglaterra. Sim, não foi exatamente da mesma maneira, mas está-se à espera. Proximidade, não é? E a proximidade, as vantagens de quem está próximo. Quem está próximo, claro, quem combate nos seus... perto dos seus portos, das suas bases de abastecimento. Isto são ainda armadas movidas a carvão, portanto, que precisam desse abastecimento de combustível. Reparem, os russos têm grandes problemas a esse respeito, porque os países neutrais, não podem abastecer a armada russa, portanto, eles têm de contratar com uma empresa privada alemã que constantemente envia navios de carvão para ir abastecendo a armada russa ao longo deste longo percurso, que é um percurso que ainda por cima vai... Há uma parte que vai pelo canal do Suez, mas os couraçados principais têm de fazer a volta pela África, portanto é muito difícil. Há uma parte das equipagens morre com doenças, porque, aliás, a maior parte dos mortos nesta guerra ainda típicas mortes do século XVIII, guerras do século XVIII e século XIX, isto é, as doenças matam tanto como a batalha o confronto propriamente dito. Portanto, os japoneses estão sempre à espera dos russos, estão preparados e têm um grande amigo que é a Inglaterra. A Inglaterra lhes vai interceptando as comunicações russas e vai passando essa informação aos japoneses. Portanto, a Inglaterra é um aliado. Aliás, a armada japonesa é feita com barcos de fabrico britânico. São os britânicos que constroem aqueles barcos, têm instrutores britânicos, quer dizer, portanto, é uma espécie de uma armada verdadeiramente japonesa ou britânica. E além disso, o Japão também tem uma outra vantagem. A armada japonesa, por exemplo, também tem uma outra vantagem. É que desde fevereiro de 1904 que está em operações no chamado Mar Amarelo. Portanto, em operações de combate. O que quer dizer que quando a armada russa chega em maio de 1905, esta armada russa do Báltico não tinha qualquer experiência de guerra, nunca tinha estado numa guerra. Portanto, é gente sem experiência de combate. A armada japonesa é feita de oficiais e de equipagens que já estão há ano e meio em guerra e que têm experiências de combates navais. Portanto, são duas armadas, uma fresca a sair dos portos, mas com muita experiência de guerra, outra cansada de uma longa viagem e sem experiência de guerra. Quer dizer, portanto, enfim, isso já dá uma vantagem para os japoneses. A guerra não é uma guerra muito longa, dura ano e meio, entre janeiro de 1904 e setembro de 1905. Os grandes momentos dessa guerra são o ataque japonês inicial a Port Arthur, em janeiro de 1904, depois o cerco de Port Arthur até janeiro de 1905, portanto quase um ano de cerco que os japoneses fazem à base naval russa, e depois há dois grandes confrontos. Há uma batalha terrestre em Mukden, em 20 de fevereiro de 1905, e uma batalha naval, a batalha de Tsushima, em maio de 1905. Em Mukden, na Manchúria, os japoneses conseguem desorganizar o exército russo. Acho que é a melhor descrição. O exército russo retira. Os japoneses têm tantas baixas que nem sequer conseguem perseguir, mas basicamente conseguem anular o exército russo como uma força importante na Manchúria. No caso das batalhas navais, estas batalhas navais são as primeiras. A importância destas batalhas navais é grande também. São as primeiras batalhas navais entre navios couraçados modernos, portanto, navios de aço, quer dizer, metálicos, baseados em duelos de artilharia a longa distância, a mais de 10, 15 km. As esquadras estão muito longe uma da outra e é através de artilharia pesada que se tentam aniquilar uma à outra. Enfim, depois também há ataques de torpedeiros, etc. Mas, basicamente. E é a primeira vez que é usado também rádio para os navios comunicarem entre si.
portanto, isto é, a telegrafia sem fios, como na altura se dizia, TSF, portanto, que na altura é usada pela primeira vez numa situação de guerra naval. Em Tsushima, o que é que acontece? Bem, a esquadra japonesa, a esquadra reunida japonesa, todas as esquadras japonesas reunidas, conseguem aniquilar a esquadra russa, que tinha chegado naquela situação menos vantajosa, mas que é também surpreendida. Isto é, os russos não estão à espera logo da batalha, estão a tentar ir para Vladivostok, mas têm de passar num estreito entre a Coreia e o Japão, portanto, basicamente perto dos portos japoneses, e são aí atacados pela marinha japonesa, que consegue ou afundar uma parte dos navios, capturar outra, ou deixá-los em mau estado, ou obrigá-los a refugiarem-se em portos neutrais. Nesta guerra há também um aspecto curioso, é a China. Isto é uma guerra travada na China, em águas territoriais da China, dentro da China. E o que é? Qual é o papel? A China é neutral nesta guerra. Quer dizer, tem uma guerra em si, dentro do seu território, dentro dos seus portos, e faz-se neutral. Quer dizer, isto dá a ideia do governo chinês estava completamente à mercê destas duas potências. O que é que acontece, portanto, ao fim destas batalhas em meados de 1905? Bem, a Rússia deixou de dispor no Extremo Oriente de recursos militares para continuar a guerra, mas o Japão também está absolutamente nos limites dos seus recursos financeiros e humanos. Os japoneses, aliás, têm muito mais mortes nesta guerra do que os russos. O cerco a Port Arthur tinha sido uma mortandade gigantesca para os japoneses, portanto eles tinham tentado atacar Port Arthur sucessivamente e os russos tinham-nos conseguido repelir. O general comandante do exército japonês que cercou Port Arthur ficou tão impressionado com as baixas do exército japonês que se ofereceu ao imperador para cometer suicídio, um suicídio ritual, o seppuku, que nós chamamos harakiri, mas verdadeiramente o termo japonês é seppuku. O imperador disse-lhe, não pode nada cometer suicídio, pelo menos enquanto eu estiver vivo, o imperador estiver vivo, o que quer dizer que o general não cometeu suicídio então, mas em 1912, quando o imperador morreu, a primeira coisa que o general fez, e a mulher do general, aliás, foram cometer seppuku, quer dizer, suicidaram-se por causa, ele achou que era uma desonra as baixas que tinha tido em Port Arthur, no cerco de Port Arthur. A Rússia, entretanto, está a mobilizar as suas reservas, está um milhão de reservistas, portanto, o Japão não está completamente confiante de que tenha... de que a partir da situação de vantagem que tem em meados de 1905 realmente possa ganhar a guerra. E, portanto, quando o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, contacta ambos os governos, o governo japonês e o governo russo, e diz: eu estou aqui preparado para mediar e para fazer a paz entre vocês, eu sou o mediador, quer dizer, eu vou negociar, portanto, vou presidir a negociação, sou o árbitro. Portanto, quer o governo russo, quer o governo japonês aceitam essa mediação. Aliás, o Theodore Roosevelt vem a ganhar um Prémio Nobel da Paz à conta disto. Prémio Nobel da Paz em 1905. E aqui a questão que se podia colocar é porque é que a Rússia não continuou a guerra até vencer. Isto é, porque é que a Rússia, enfim, contando com os seus recursos, então não... E isso basicamente tem várias razões. Primeiro, porque estava em desvantagem, em meados de 1905, está nitidamente em desvantagem no Extremo Oriente. E, portanto, isto significaria que precisaria de um grande esforço para equilibrar a situação aí. Mas, sobretudo, porque o Japão se dispõe, de facto, a uma paz em que a Rússia, perdendo alguma coisa, não perde demasiado. Por exemplo, o Japão, sim, consegue obter a Coreia. Aliás, em 1910 vem a anexar mesmo a Coreia, portanto, a anexar como parte do Império Japonês. Consegue também ficar com Port Arthur, portanto, a base naval russa torna-se uma base naval japonesa, mas não obtém, nem impede, nem obtém nenhum território russo no Extremo Oriente. Isto é, a Rússia mantém todos os seus territórios que tinha no Vladivostok, todos aqueles territórios no Extremo Oriente. Mas, e isto é fundamental, o Japão não obtém uma indemnização de guerra. Isto era tradicional para quem vencia uma guerra, obrigar quem perdia a pagar a guerra.
Isto tinha sido assim sempre, quer dizer. E na guerra de 1904-1905 o Japão paga a sua própria guerra. Isso, aliás, causa uma enorme indignação no Japão. Isso queria dizer que eram os contribuintes japoneses que tinham de pagar a guerra, porque a Rússia não ia pagar a guerra, apesar de ter perdido, aparentemente não ia pagar a guerra. Portanto, a Rússia, de facto, consegue, no Tratado de 1906, um resultado bastante benigno para, se pensarmos nas derrotas que tinha tido no campo de batalha e quer naval, quer terrestre. E isto, obviamente, tem a ver com o tamanho da Rússia. Quer dizer, isto é suficientemente grande para impressionar o Japão a não pressionar demais, a não tentar a sua sorte, quer dizer, a não colocar condições que obrigassem a Rússia... de uma espécie de retaliação. Que a Rússia não aceitasse a paz e continuasse a guerra. Portanto, aceitou termos de paz que, de facto, eram extraordinariamente favoráveis, ou relativamente favoráveis à Rússia, tendo em atenção o que tinha acontecido no campo de batalha. Isto é, perante aquelas derrotas, o Japão devia ter pedido exigir, imaginem, todo o Extremo Oriente russo agora passa a ser território japonês. Quer dizer, queremos Vladivostok, queremos uma grande parte da Sibéria para a Rússia, coisas assim. Não pede nada disso, quer dizer. Exigir que a Rússia pagasse as suas despesas militares. Também não exige, vai pagar as suas... Isto no Japão é quase entendido, em 1906, quando se conhecem os termos do Tratado de Paz, é entendido como uma derrota japonesa. Isto é, afinal perdemos, quer dizer, ganhámos no mar, mas perdemos. Obviamente o governo japonês diz, não, mas temos a Coreia, mas temos a Manchúria, quer dizer, mas podíamos ter muito mais, podíamos ter uma parte da Sibéria, uma parte do Extremo Oriente russo, mas não, quer dizer, o governo japonês não faz isso. Portanto, isso facilita, de facto, o governo russo a deixar passar, digamos, a aceitar o Tratado de Paz. E depois, e isto tão importante como isso, a Rússia também está disponível, o governo russo também está disponível a aceitar o Tratado de Paz, porque a partir de maio de 1905, e aliás já antes, o governo russo já está muito mais preocupado com a sua situação interna do que com a guerra com o Japão. Isto é, a guerra com o Japão já é uma prioridade, enfim, cá para baixo. Porquê? Porque a notícia das derrotas, e isto logo desde o ataque a Port Arthur em janeiro e fevereiro de 1904, depois há uma série de pequenas batalhas navais e pequenos confrontos, tudo isso tinha corrido mal para os russos, e essas notícias das derrotas tinham provocar uma enorme convulsão política na Rússia. Bem, primeiro porque a própria guerra também tinha causado uma crise na indústria russa, porque os caminhos de ferro começaram a ser usados sobretudo para transportar tropas, e portanto há uma mobilização, portanto há operários que são retirados da indústria, portanto há indústrias que têm de encerrar, há desemprego, portanto, enfim, a guerra provoca uma má situação económica na Rússia, mas sobretudo há indignação com as derrotas. Isto é, derrotas que são atribuídas ao mau governo. E depois acontece uma coisa, no verão de 1904, acontece uma coisa que ainda torna isto mais notório, é que o governo russo manifesta a intenção de avançar com reformas políticas. Isto é, da possibilidade de haver um parlamento eleito na Rússia, de haver mais liberdade para a organização de partidos na Rússia, o que digamos que confirma a ideia de que o que está a correr mal no Extremo Oriente deve-se ao mau governo da Rússia. Quer dizer, o próprio governo da Rússia admite isso ao propor a sua reestruturação. Portanto, é uma espécie de confirmação que as coisas estão a correr mal. Portanto, o governo russo, ao propor reformas no verão de 1904, em vez de contentar os críticos, ainda os assanha mais, porque dizem, bem, aqui está a prova que eles próprios, os governantes, estão a reconhecer que este sistema que nós temos na Rússia, que é um sistema autocrático, em que basicamente o governo é o governo do czar, não responde perante nenhuma assembleia, nenhum órgão representativo, e isto é um mau governo que leva a estes maus resultados. E isso anima as oposições. No fim do ano de 1904, princípio de 1905, há uma campanha de banquetes nas cidades russas. Portanto, eles não podem fazer comícios, então organizam banquetes. Reparem, isto era o que tinha feito a oposição francesa em 1847, 1848, antes da Revolução de 1848. Eles tinham noção disso, conheciam a história. E, portanto, iniciaram também uma campanha de banquetes, isto é, de banquetes para centenas de convivas, que era uma espécie de comícios,
Mas era um banquete, não era um comício, apesar de tudo. E, portanto, começaram a organizar estes banquetes. Há 38 em 26 cidades russas entre novembro de 1904 e janeiro de 1905. Portanto, uma verdadeira campanha de oposição contra o governo russo. E, claro, quando em meados de 1905 vem a notícia das grandes derrotas terrestres e navais no Extremo Oriente, bem, a agitação é ainda maior. E essa agitação tinha também uma mãozinha japonesa, curiosamente. Os japoneses sabiam perfeitamente quem eram os revolucionários na Rússia e, a partir da sua embaixada em Estocolmo, portanto, na Suécia, o embaixador japonês aí tinha começado a distribuir, a financiar os revolucionários na Rússia. E quando falas de revolucionários, era mesmo para deitar abaixo? Sim, para fazer agitação, quer dizer, a oposição, os sociais-democratas, os socialistas revolucionários, que são os partidos revolucionários que há na Rússia, mas também os partidos constitucionais, o Partido Constitucional Democrata, que se forma nesta altura na Rússia, em 1904, 1905, portanto, isso os japoneses sabem perfeitamente, e começam a financiar, tal como os alemães em 1916, 17 vão começar a financiar o Lenin, etc., quer dizer, Lenin e companhia vão começar a financiá-los para fazer agitação dentro da Rússia. Portanto, os japoneses começam a fazer isso a partir da sua embaixada na Suécia. E há os clássicos motins no exército e nas depois, armadas. Claro, quer dizer, a notícia das derrotas faz motins na Armada do Mar Negro. Aliás, o Eisenstein vem depois a fazer um filme, O Coração de Potemkin, é a partir destes acontecimentos. Há motins também no exército, há desordem nos campos. Nas cidades há comícios, há agitações, há a eleição de um soviete em Petrogrado. Isto faz com que em outubro de 1905 o czar tem mesmo de prometer reformas, que é a eleição de um parlamento, a Duma, para ser eleita por todos os homens adultos, portanto, o sufrágio universal. Portanto, a autocracia russa a transformar-se numa monarquia constitucional em 1905, como resultado desta guerra russa-japonesa. Esta proposta da eleição de uma Duma separa os liberais, o Partido Constitucional Democrata, os chamados cadetes, separam-se dos socialistas revolucionários e dos sociais-democratas, e, portanto, isso permite depois ao governo russo reprimir os socialistas revolucionários e os sociais-democratas. Os socialistas revolucionários são um partido populista agrário. Os sociais-democratas, enfim, é aquilo que vai dar, é o partido Lenin, é aqueles que vão dar origem depois aos bolchevistas. Aliás, nesta altura já Mas são achas os que podes bolchevistas. dizer que foi aí também que começou a turbulência que, na verdade, iria desembocar em 1917, na Revolução de Outubro, ou isso é excessivo? Eu Apesar acho de tudo, que ainda há há uma um intervalo de tempo bastante o que se comprido. percebeu em 1904, 1905 foi como é que o Império Russo podia acabar. Isto é, podia acabar... Teste de stress. Podia acabar a partir de desordem nos campos, desordens nas cidades, revoltas das nacionalidades que compunham o Império, perante a notícia de uma derrota externa. Isto é uma grande derrota externa, poderia ser o princípio da queda da legitimidade do governo do czar. Ou descobriu-se a forma da ignição. Exato, a mecânica da ignição. É isso que vai acontecer em 1916, 1917. Repare, isto não quer dizer que o Império estivesse maduro para cair, porque o Império Alemão, que não está maduro para cair, também cai em 1918 com uma derrota externa. Isto é, estes impérios não sobrevivem a derrotas externas. Quer dizer, esse é que é o ponto. Isto é, a legitimidade destes governos imperiais depende muito do seu sucesso externo, e o fracasso externo é usado em sociedades que estão em mudança para contestar cada vez mais um governo que parece incapaz de assegurar vitórias no exterior. E, portanto, aquilo que fica identificado em 1904, portanto, 1904, 1905 na Rússia não é o caminho para 1917. Isto é, não é obrigatório que aconteça em 1917, isto é, a Revolução Democrática em fevereiro e depois a Revolução Bolchevista em outubro. Não é necessário. Mas percebe-se a fórmula, quer dizer, como é que se vai lá chegar. Quer dizer, isto é, se o Império Russo for sujeito a uma derrota tão grave como a de 1904,
1905, e de facto derrotas em 1916, 1917 são muito mais graves do que a guerra russo-japonesa, e isso poderá criar dentro da própria Rússia condições para uma revolução. Aliás, tal como criou na Alemanha em 1918 perante a derrota militar. Aliás, a União Soviética também não sobrevive à derrota na Guerra Fria em 1989, à percepção de derrota na Guerra Fria. Portanto, a União Soviética está exatamente na posição do Império Russo, isto é, uma derrota externa é o princípio do fim. Quer dizer, a grande derrota de 1989, a queda do Muro de Berlim, etc., é a deslegitimação do poder soviético, da ditadura comunista, imediatamente é identificado como um poder fraco, e há uma série de revoltas de nacionalidades, contestação nas cidades, etc. E no Japão? Bem, no Japão, a guerra russo-japonesa de 1904-1905 é a confirmação da emergência do Japão como a primeira potência não ocidental da era moderna, isto é, a primeira grande potência não ocidental, portanto, e a primeira na Ásia. De repente, há uma potência moderna no mundo que não é uma potência nem europeia nem americana, portanto, não é os Estados Unidos nem nenhuma potência. O Império é um país europeu, sim. Uma potência europeia. Na Primeira Guerra Mundial, o Japão não tira muitas consequências imediatas disto. Quer dizer, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o Japão está ao lado dos aliados, da França, da Inglaterra e da Rússia. Isto está ao lado da Rússia contra a Alemanha, e a única coisa que o Japão faz na Primeira Guerra Mundial é limitar-se a conquistar algumas posições alemãs no Extremo Oriente. Portanto, parece uma posição bastante contida, quer dizer, não parece ameaçar os interesses das outras potências mundiais, não parece querer tirar grande partido da vantagem militar que tem no Extremo Oriente perante a China. Isso muda na década de 1930. Aí o Japão começa mesmo a tentar conquistar a China, isto é, a tornar a China uma colónia japonesa, tal como a Alemanha nazi, a partir de 1941, tenta conquistar a Rússia. Portanto, basicamente é muito paralelo, isto é, a Alemanha nazi Hitler julga que pode tornar-se construir uma grande potência mundial para enfrentar os Estados Unidos se tiver os recursos da Rússia, se tiver a Ucrânia, a Bielorrússia, uma parte da Rússia, e o Japão julga que também pode enfrentar os Estados Unidos e tornar-se uma grande potência mundial se tiver os recursos da China, isto é, se tornar a China parte do seu império. E é isso que leva o Japão a entrar em choque com os Estados Unidos na década de 30 e sobretudo em 1900, e que leva à guerra russo-americana de 1941, que começa também com um ataque japonês de surpresa à base americana de Pearl Harbor, no Pacífico. Os Estados Unidos são intransigentes, os Estados Unidos não querem de facto que o Japão conquiste a China e também não querem que a Alemanha conquiste a Europa Ocidental e a Rússia. Portanto, há uma razão americana para a guerra, mas em 1905 ainda não era claro que este fosse o objetivo do Japão. Portanto, aquilo que o Japão consegue é a Coreia, uma influência na China do Norte, mas parece isso. É nos anos 30 que o Japão depois inicia mesmo é num ambiente completamente diferente, um ambiente em que tinha acabado aquele mundo de comércio livre que ainda existia no princípio do século XX, portanto estão-se a constituir grandes blocos comerciais protecionistas, portanto o Japão, enfim, as coisas é um mundo completamente diferente. Desta guerra russo-japonesa há uma curiosidade, vamos acabar com esta pequena curiosidade, porque eu estava a dizer que a Rússia tinha ficado sozinha a combater contra o Japão também sozinho, mas não é exatamente correto. Há um pequeno Estado europeu que declara também guerra ao Japão ao lado da Rússia. Esse pequeno Estado é o Montenegro, o Principado do Montenegro. O Principado do Montenegro, portanto, era um Principado dos Balcãs, portanto, era um Principado, porque tinha um príncipe à frente, e depois mais tarde vai se tornar um reino do Montenegro, quando o príncipe se torna rei. É um daqueles unidades políticas que tinham emergido da desagregação do Império Otomano na Europa Oriental e nos Balcãs.
Portanto, este Principado do Montenegro tinha se tornado independente do Império Otomano desde cerca de 1878, embora já estivesse na prática independente desde a década de 50 do século XIX. Mas, portanto, ele é um Principado, é muito próximo da Rússia, está muito grato pela Rússia os ter ajudado contra os otomanos, etc. E, portanto, em 1904 declara guerra ao Japão, ao lado da Rússia, portanto, entra em guerra com o Japão. Mas fez alguma coisa? Não faz nada, coitadinho, quer dizer, é uma coisa pequenina, ainda hoje é um, manda um barquito, manda um barquinho a remos, não, nem um barquinho a remos. No Tratado de Paz de 1906, portanto, entre a Rússia e o Japão, mediado pelos Estados Unidos, ninguém se lembra do Montenegro, como é óbvio. Ninguém se lembrou, quer dizer, portanto, o tratado faz-se paz entre o Japão e a Rússia, o Montenegro é esquecido. O Montenegro depois vem a ser integrado no reino da Jugoslávia em 1922. Depois desaparece como país, não é? Portanto, fica integrado na Jugoslávia. Quando a Jugoslávia acaba em 1992, ainda fica unida à Sérvia, o Estado da Sérvia e o Montenegro, e só em 2006 é que o Montenegro se separa da Sérvia e se torna independente. E novamente independente. Nesse momento, alguém nos governos japoneses se lembra que o Japão está em guerra com o Montenegro. Há 100 anos que o Japão está em guerra com o Montenegro. E então o governo japonês tem esse bonito ato de enviar uma delegação ao Montenegro propor a paz entre os dois países. E então é em 2006, portanto 100 anos depois, que a guerra russo-japonesa finalmente acabou, com a paz entre o Montenegro e o Japão. Que bonito. Então eu menti aos nossos ouvintes, porque eu disse que a guerra tinha só demorado 1 ano e meio e na verdade demorou mais de 100 anos. Foi uma nova guerra de 100 anos. Uma nova guerra de 100 anos, coitadinho, mas quer dizer, porque toda a gente se tinha esquecido do Montenegro, quer dizer. Muito bem. Bom, assim com esta história termina esta edição do O Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.